Valendo? Valendo? Boa noite, galera. Salve, salve, galera do Feeling-Cast. Dessa vez um pouquinho atrasado. E pior que eu sempre fico falando aqui de atraso. O pessoal me vê falar de atraso nas mídias sociais, aqui no podcast. E hoje eu atrasei pra chuchu, viu? Mas olha, eu atrasei, mas atrasei por um bom motivo. Posso te garantir. Porque hoje eu trouxe... Eu sempre falo pra vocês que o maior orgulho da minha vida hoje, em relação ao meu trabalho, é poder me tornar amigo das pessoas que eu admiro. Cara, isso é um trabalho bom de fazer, aquele que você melhora a vida das pessoas, ajuda a melhorar a vida das pessoas com o que a gente faz no dia a dia, e ainda faz umas amizades incríveis. Se você se orgulha dos amigos que você tem, não pode ser que você não esteja no melhor caminho possível a ser escolhido. É ou não é, meu querido Mauro Bene? É isso aí. Gente, hoje eu entrevisto aqui, vamos saber um pouquinho mais da vida de um dos maiores médicos do país. No mínimo, da opinião da nossa empresa, viu, Mauro Bene? No mínimo. Não é verdade? Boa. É. Sensacional, inédito. Exatamente. Gente, um dos maiores médicos do país, Victor Sorrentino. Boa noite, meu querido. Boa noite. Primeiro, eu preciso me desculpar, então, porque fui eu que me atrasei aqui. E o pior, que eu vi falando dessas coisas de atraso também. Você também? Eu tive que queimar ali. Eu sou virginiano, pô, esqueceu. Detesto deixar os outros esperando, eu acho desrespeito. E, inclusive, com meus pacientes, eu acho um desrespeito. Quer me deixar tenso na clínica é eu estar atrasado, mas eu nunca atraso. Na verdade, não sou eu. É que as histórias, realmente, a gente deixa um tempo largo para cada pessoa, a gente não tem como prever o tamanho do problema, né? O problema é para a gente ajudar, que a pessoa vai nos trazer. Galera, Maurão, corta no meio aqui, Maurão. Deixa eu falar uma coisa com você que entrou aqui agora e talvez não entenda o que o Dr. Victor quis dizer. O que acontece é o seguinte, a medicina funcional integrativa, ela não vai curar a sua doença. É um pouco diferente daquilo que a gente está acostumado a ver, seja no SUS ou seja, se você tem um plano de saúde particular, por exemplo, que você vai num médico bom, às vezes num hospital bom, mas você sabe, você é atendido ali em 5 minutos, 10 minutos no máximo. Vai te pedir um exame, você volta e vai te mandar na farmácia. Não é uma crítica, mas é o que acontece. Acontece comigo, acontece na minha família, acontece com você. Por que ele está alegando, por que o Dr. Victor está alegando isso? Porque isso realmente acontece. Os atendimentos da medicina funcional integrativa vão ter a tendência de conhecer você e querer curar você e não sua doença. E às vezes passa do tempo. É isso que ele quis dizer aqui. Não é que ele se atrasou, é que ele atende muito bem os pacientes dele. E a gente sabe disso, né? Não é isso, doutor? A prioridade nossa é o tempo do paciente. Então, obviamente, a gente deixa um grande tempo com cada um, faz parte do ideal da medicina funcional integrativa, que é conhecer o indivíduo antes da doença e, claro, tratar a doença e indivíduo, né? Mas a gente tem casos que às vezes demandam muito, né? E como a gente tem que conhecer a história da vida das pessoas, que muitas vezes é um desvio na infância que vai nos conectar a tudo que pode ter acontecido depois. Eu comparo muito com carros, é engraçado, apesar de eu não conhecer nada de carro, mas nós não temos um equipamento para entender. Agora esse painel não está funcionando aqui por conta de algo agudo. Pode acontecer agudamente num carro, mas muitas vezes é o tempo de uso. E quanto mais tempo de uso o ser humano, né, de uso da máquina, mais eu tenho que retroceder para entender como era antes, porque eu não consigo atender alguém com 60 anos e que as cargas que ele esteja me trazendo lá são unicamente do último ano ou de 3 meses atrás. Essas são coisas antigas que já estão acontecendo. Se eu for avaliar, por exemplo, dar como exemplo aqui uma da aterosclerose, né? Placas dentro dos vasos sanguíneos. Essas placas, elas levam 10 anos a se desenvolver. Então, quem era esse indivíduo há 10 anos atrás? Quem era esse indivíduo há 20 anos atrás? O que ele fez? Quais foram as coisas que estão causando os problemas? Sejam doenças ou seja coisas limitantes à vida deles. E por isso, claro, são às vezes situações inesperadas, né? A gente pode falar sobre depois o que eu atendo normalmente, o que a gente vê, para poder as pessoas começarem a entender as conexões de tudo que elas sentem.
Eventualmente existe uma coisa muito isolada, mas muitas vezes um fungo na unha não quer dizer na unha só. Quer dizer que a pessoa está infestada, às vezes, de fungo. Então, essa percepção de olhar o corpo como um todo, tentar conectar, às vezes demanda um tempo acima do esperado, até pela própria pessoa. Mas é muito apaixonante, né? Não tem como enjoar, eu digo assim, né? Tem como cansar, porque, é claro, às vezes é cansativo. A gente conseguir ir regulando pessoas, às vezes, que vieram com uma marca de tantos e tantos anos, tomando uma série de medicações. Hoje, por exemplo, atendi uma menina de 32 anos que estava usando 6 medicações. Essas 6 medicamentos, uma menina de 32 anos, o que será aos 50? Então, poxa, num curto espaço de tempo, nós temos que tentar encontrar uma solução para não ter que usar nada daquilo, porque não faz sentido alguém ter que usar, e se tiver que usar, tudo bem. Mas é trabalhoso e para um curioso nato, né? Que todos os profissionais deveriam ser curiosos. Eu aconselho assim os profissionais de saúde. A curiosidade seria um melhorador absurdo dos profissionais de saúde, porque se eu olhar aquele indivíduo ali, aquela pessoa que está na minha frente, não como um trabalho, mas deixa eu saber mais da vida dela, tanta coisa apareceria e que eu acho que então aqui está uma causa provável desse tanto de coisa que tu está tendo. E então é apaixonante, é curioso, são histórias que a gente conhece, são pessoas que a gente conhece profundamente e a gente, claro, que ao mesmo tempo é super trabalhoso e a pessoa tem que ter, o profissional de saúde, muita vontade de reaprender toda hora as coisas, aqueles conceitos, talvez muito obsoletos, que ele já tem como verdade intransponível. Porque volta e meia a gente enxerga que naquele indivíduo único na nossa frente ali, talvez ele tenha uma alteração que seja dele e de muito poucos. E aí a medicina não está preparada para encontrar isso, ela está preparada para encontrar o que acontece com uma maioria. Doutor, mas assim, eu ouvindo você falar aqui atentamente, é nítida a sua paixão por isso. Mais um café, doutor? Quer mais um? Não? Aquele não é o nosso lá não, tá? Não, mas aqui eu atendo, pra mim eu vou aos pouquinhos aqui. já você vai tomar o do nosso lá, tá? Cara, prestando atenção assim na sua fala, fica claro que você é uma pessoa que realmente é apaixonada pelo que faz. A minha percepção. Absolutamente. Aí eu fiquei curioso com uma coisa. Da onde veio? Por exemplo, é comum, às vezes, nas famílias, ter aquelas inclinações, né, que vem de vô, vem de pai, etc. Você nasceu aonde, doutor Victor? Meu pai é médico, né? Então, eu sinceramente, eu nunca tive muita paixão pela medicina. É engraçado dizer isso, porque a gente está acostumado na época da escola, quando a gente quer uma profissão, principalmente quando é médico, tu é meio que obrigado a gostar de biologia, porque como que tu quer fazer medicina e não gosta de biologia? E então eu nunca fui muito apaixonado pela medicina em si, não gostava de biologia, achava meio chato aquelas coisas lá. Sou muito mais interessado por histórias. Olha que coisa engraçada, né, de a gente perceber. Eu adorava história. Eu gosto de entender as coisas. Eu gosto de pessoas. Eu não gosto de pensar em células. Não gostava disso. E a partir daí, estudo para a faculdade, entrei na faculdade, eu entrei muito direcionado, porque meu pai, vamos retroceder aqui, meu pai, meu pai e minha mãe tiveram com 19 anos, então foi muito jovem os dois, né? E na época o meu avô... Onde isso? Lá em Porto Alegre. Meu avô capital? Capital. Meu avô tinha muitos altos e baixos, o pai do meu pai, né? A família da minha mãe é uma família muito simples, muito pobre, né? 7 filhos, tinham problemas muito sérios com os pais, então não tinha uma estrutura, minha mãe, a família dela não tem. E a família do meu pai tinha uma estrutura, que é o meu avô, mas que sempre teve muitos altos e baixos. E na época que meu pai, minha mãe engravidou acidentalmente, né? Eles foram morar na casa do meu avô. Meu pai tinha 19 anos, 18 anos, e meu pai teve que começar a trabalhar loucamente, porque meu avô tinha recém perdido tudo, e ele perdeu tudo algumas vezes na vida, né? Nessa época, então, meu pai, ele dava aula de karatê, porque ele já era faixa preta de karatê, e em troca das aulas
que ele dava em um curso pré-vestibular, ele conseguia ter as aulas. Então, ele tinha onde morar, minha mãe grávida, e ele conseguia dar as aulas. Ele tinha recém entrado para a faculdade de engenharia, olha que nada a ver, né? Só que por algum motivo, influência de alguém que eu não sei quem, ele também não lembra exatamente o que, ele falou assim, eu vou fazer medicina. E com o curso pré-vestibular que ele ganhou, dando aula de karatê, ele, e por um professor ter gostado muito dele na época, que o professor, uma vez, alguns alunos quiseram agredir o professor e ele protegeu o professor. Então ele acabou caindo no gosto desse professor, que virou um segundo pai dele, que era um professor de matemática. Aí ele conseguiu passar na federal, porque não teria condição de passar em outro lugar, e iniciou então a faculdade de medicina. Estava no segundo semestre de engenharia, largou. Ele não tinha nada. A faculdade era distante da casa do meu avô. Meu pai, durante boa parte do início da faculdade, de bicicleta para a faculdade, distante pra caramba, como ele é atleta, né? Porque era o dinheiro do ônibus, né? Que ele tinha que poupar. E, imagina, ele tinha que pensar como é que ele ia sustentar agora uma esposa grávida. Os dois eram super religiosos. Meu avô foi líder eclesiástico da igreja Mormon, que é super parecido com evangélicos, assim, adventistas parecem, né? Rígidos. Então era uma coisa assim, tem que casar, engravidou ela, tem que sustentar também, né, a patriarca. Bom, acontece então que meu pai, ele, em meio à educação que o meu avô deu, e nos altos e baixos, meu pai criou um conceito próprio dele que, olha, cara, eu tenho como te ajudar bastante na medicina, porque é o caminho que eu criei. Quando eu tinha 10 anos de idade, ele começou a tentar me convencer, porque ele não tinha nada. E ele conseguiu criar, ele conseguiu trabalhar como auxiliar de enfermagem durante a faculdade. Auxiliar de enfermagem é aquelas que trocam a fralda e dão um remédio de noite, né? Mas ele tinha como trabalhar como auxiliar de enfermagem. Ele conseguiu alguns estágios e aquilo sustentou ele. E depois, realmente, a medicina ela te dá, se tu está disposto a estudar, se dedicar e trabalhar, não passa fome. Trabalho tem suficiente. Sim. Então ele sabia que ali era um meio de, poxa, eu não tenho herança para dar para meu filho, não vou conseguir construir uma herança a partir da medicina, vai ser muito difícil, porque ele se formou com 4 filhos, eu e mais 3, a mesma mãe. Então ele tinha o conceito. Vocês são em 4? Somos em 4. Em casa também nós somos. Nós somos em 2 homens e 2 mulheres. Nós também. Mas tem gêmeos na história também, não? Não temos. Tá. Não. Minhas irmãs são gêmeas. Então, imagina, ele falou, olha, não vai dar para construir uma herança tão cedo. Até porque nem considero, meu pai, né? Nem considera. Ele falava isso, a herança real que eu posso dar para eles. Eu vou dar a oportunidade de estudar e ter as facilidades que eu não tive na minha vida. Então ele me convencia. Olha, teu filho mais velho, eu tenho um caminho como te ajudar na medicina. Se tu gostar da medicina, vai ser muito mais fácil para ti. E teve até uma época que eu balancei entre medicina ou talvez odontologia, porque minha tia era dentista e eu via que era uma rotina um pouco mais tranquila do que a dele, e ela também era muito bem sucedida, a irmã dele. Mas ele falou, olha, pega tudo que tu gosta e deixa para fazer como um hobby. E tenha uma base sólida, um sustento sólido. No momento que tu tiver o teu sustento sólido, tu pode escolher fazer qualquer outra coisa. E aquilo me convenceu verdadeiramente, porque era a realidade que eu conhecia. Assim, eu posso me aventurar e tentar outra coisa, né? Siga seu coração, seja feliz, não sei o quê, sabendo que eu não era nenhum gênio, nenhum cara que ia... Né? Mas seu pai tinha uma influência muito grande. Muito em mim. Em você. Muito, tô percebendo. Sempre. Mas você teve uma infância difícil. A minha infância foi... Sou mais velho? Foi, mas não foi. Sou mais velho. Olha que engraçado. Foi. Em termos financeiros, foi super simples. Você vai contar a história do skate aqui, não? Sim. É muito bonita, né? A minha infância, eu não percebi que foi mais simples do que os outros. Eu até percebia por alguns detalhes. Meus pais me falam que eu gostava de roupa de rico. Isso é um recalque de criança pobre, às vezes, né? Porque como é que eu sabia o que era roupa de rico? Porque meus amigos tinham, eu não tinha. E aí, quando eles tinham que me mentir que aquela roupa era uma roupa especial, porque eu via meus amiguinhos, né? Provavelmente, eu não tenho essa recordação, com umas roupinhas bonitas, novas, tal. Eu não tinha condição de ter roupinha nova nem bonita, só que o meu avô, ele perdeu tudo, mas o local onde ele morava, porque o apartamento era dele, era um lugar de uma classe média boa. Só que eu era uma classe média nula, porque eu morava lá e não tinha nada, meus pais não tinham como, né? Minha mãe ficava em casa cuidando dos filhos.
E meus avós me ajudavam a me cuidar, né? Então minha infância foi menos do que os outros. E eu, natural de uma criança imatura, né? De começar a ter alguns, como é que eu vou dizer? Recalques, né? Alguns traumas que para mim passaram completamente despercebidos, porque o amor deles foi tão grande que... Mas alguns detalhes me chamavam a atenção. Claro, a coisa da roupa de rico, eu lembro disso. Que quando eu ganhava uma roupinha, para mim era tudo eu poder ter a roupinha que meus amigos tinham. Eu tirava foto, eles me botavam, eu tenho fotos, né, sentado com uma roupinha que eu lembro exatamente, uma roupinha de crochê branca com marrom, que eles me convenceram que aquela roupa era uma roupa de pessoas ricas. E eu achava, nossa, então agora eu tô no nível dos meus amigos. Mas chegava a trazer quichute da feira também, não? Cara, olha... Você usou quichute? Usei quichute, fui um dos... Mas eu sempre era o último a ter, né, meus amigos. Isso não me... eu não percebia tanto na época. Porque eles davam um jeito de enrolar, sabe aquela coisa, tinha avô enrolando um ou outro, tinha muita coisa de igreja, e na igreja tinha muita gente simples, então eu tinha os dois, um paradoxo que eu vivia. Meu pai e minha mãe não tinham dinheiro para me botar na escola, então não tinha como ir nem para creche. Eu tive escola a partir dos meus 7 anos, até lá aos 7 anos não tinha dinheiro para me botar em nenhum lugar. Então eu tinha que ficar, e meus amigos já iam para a escola. Né? E aí tinha que me enrolar, então. Aí consegui algumas coisas, né? Me botar fazendo uma outra coisa, música que era de graça ali, minha mãe ia para a igreja muito. E na igreja, então, eu vivia esse paralelo de pessoas mais simples. Porque não são tantas pessoas no Brasil, apesar de ser um país cristão, é um cristão de Ibigé, né? Então, pessoas convertidas são pessoas mais simples antigamente que se convertiam, buscavam a Deus por conta de alguma coisa que aconteceu em suas vidas, né? Hoje já mudou esse paralelo. Então eu tinha essas duas coisas, talvez isso conseguiu me enrolar bastante. A história do skate foi justamente porque tinha algumas coisas marcantes. Roupa, tu vai enrolando. Quichute, tu vai enrolando. Pega um usado de alguém, pega um priminho, alguma coisa, né? Vinha dos primos mais velhos. Eu não tinha nem primo mais velho, então isso ficava um pouco mais difícil de conseguir alguma coisa. Mas... Esse ponto eu dei um pouco mais de sorte que você, viu? Pô, cara, mas eu vou te falar assim, a do skate marcou, porque eu queria um skate, e skate uma coisa era caro, cara, pra gente. Não tinha como comprar um skate. E meus amigos iam lá comprar, todo mundo pra andar de skate, que eu vou andar de quê? Não tinha como brincar com eles, né? Então chegou uma hora que era uma moda de andar de skate naquela idade, eu não tinha como brincar. E aí meu pai falou, não, eu vou fazer um skate pra ti. E eu, putz, grilo. Tá, não vai ser a mesma coisa. Como é que ele vai montar um skate dos caras? É tudo direitinho, bonitinho, sabe, moderno. Meu pai vai montar, cara. Mas por outro lado, eu entrei na onda. Vou lá, vamos ajudar. Né? Não, tu me ajuda junto, essa coisa. Então. Década de 80 era uma febre. Cara, uma febre. E, eu era o único que não tinha. Né? Aí eu lembro de algumas coisas da montagem do skate, porque meu pai trabalhava todos os dias, ele tinha que estudar de dia na faculdade, de noite ele tinha que trabalhar para poder sustentar, porque meu avô não conseguia se reerguer, estava devendo muito dinheiro. E as cenas que eu tenho, né, foi primeiro eu lembro de eu indo ao shopping com ele, quando ele conseguiu juntar o dinheirinho para poder comprar o truck, aquela parte metálica. Lembro depois, e tudo aos poucos, né, a gente conseguiu comprar as rodinhas. Puta, era o truck mais barato que tinha. Era a rodinha mais chulo que tinha, grandona, aquelas coisas. E a tábua, na verdade, era uma tábua. Então, o shape. É uma tábua, cara, que ele pegou na construção lá do meu prédio. E aquela tábua, ele conseguiu cortar aquilo ali e fazer. Putz, imagina... Ele fez mesmo. Fez. Imagina o naipe do skate, né, cara? Uma tábua cortada e comprou tinta verde, e esse eu me lembro ajudando ele a pintar, verde, pintar tinta. Depois compramos ali a lixa, que é para poder o pé ficar grudado. Cara, e aquilo foi marcante para mim, porque no final das contas eu fiquei meio envergonhado no começo, assim, porque eu falei, vou chegar meus amigos todos nos skates, e criança não tem filtro, né? Vão olhar para mim e fazer, pô, que é isso? O cara tá com uma tábua. E eu fiquei numa tensão daquilo ali, mas ao mesmo tempo eu estava disposto a defender, sabe? Porque o meu pai era tão ídolo para mim, tão herói para mim, era tão tudo para mim, e era tão forte a imagem dele para mim, que a minha defesa era
Mas o que é isso aí? Né? Que tábua é essa? Cara, isso aqui foi meu pai que fez. Não é uma tábua, não. É o melhor skate, é o meu pai. E fiquei eu com aquele skate lá, feliz, até o dia que eles puderam dar pro meu irmão alguma coisa também. Então eu tenho memórias muito boas da minha infância, a despeito de algumas dificuldades que eu sei que para eles foram muito pior que para mim, porque tu vê, né, isso no teu filho, de não poder colocar na escola. Vitor, mas tem creche, tem não sei o que. Cara, não tinha dinheiro para ônibus. Então tinha que encontrar algum lugar próximo. Fora o aspecto que minha mãe era mãe em casa, novinha, e o medo de deixar em algum lugar. E o receio de o que iam fazer, ainda mais uma família super religiosa. E aí, que vão ensinar o quê? Então vamos cuidar aqui em casa. Então foi um filhinho de papai pobre, na verdade, naquela época. E depois a gente teve todas as oportunidades da vida. Então era muito difícil eu não querer ser meu pai. Eu não tinha uma coisa que eu queria ser. Eu sonhei ser médico, Vitor. Eu falava que sim. Mas gosta? Outros gostam. Mas qual era a imagem? O que eu tenho que ser? Cara, eu tenho que ser meu pai. Meu pai saiu do nada, sustentou, já tinha essa consciência, sustentou 4 filhos, nos deu todas as condições do mundo, com presença, com amor. Então, faixa preta de karatê e kung fu, ainda nos protege nossa mãe. É isso que eu quero ser na minha vida. E, se meu pai fosse marceneiro, eu queria ser marceneiro, cara. Qualquer coisa. Esse pai herói que me inspirou, que me fortaleceu a não padecer muitas vezes na minha vida. Inclusive na minha responsabilidade de passar na escola, de passar no vestibular, de fazer bem feito aquilo que eu ia fazer. Eu não pude pensar na minha vida que eu poderia tirar o orgulho possível do meu pai e da minha mãe. Meu pai sempre foi uma figura muito forte. E provavelmente o momento que ele pôde talvez agradecer com todas as letras a Deus, assim, por tudo que ele ganhou de bênçãos e pelo trabalho dele, foi que a primeira vez que eu vi ele chorar, que foi na minha formatura de medicina. Aquilo me espantou tanto que meu pai tem essa imagem forte, cara. Forte, gaúcho, né? Tal. Apesar de ele não é gaúcho, ele é do interior de São Paulo. Mas, ele é do interior de São Paulo? Ele é, Taquaritinga. É? Como é que ele foi parar lá em Porto Alegre? Mas o meu avô, né? Meu avô, bem-aventurado, meu avô trabalhava como comerciante, viajante, naquela época era viajante, né? Então era um cara que tinha uma situação boa, econômica, e às vezes perdia tudo, só que quando perdia com vontade, né? Aquela coisa de perder mesmo. Então, não sei por que cargas d'água, ele foi parar em Porto Alegre, tão distante de Taquaritinga, interior de São Paulo. Sim. E lá fez a vida deles. Então, meu pai chegou na época com 7, 8 anos, eu acho que ele estava em Porto Alegre. E ali ficamos, a família cresceu ali. Mas é interessante pensar sobre tudo isso que pode nos... Eu adoro refletir sobre a vida, né, cara? Tudo isso que o ensino das vivências boas e ruins podem nos trazer, né? Ali eu fiquei com uma certeza, né, cara? A primeira certeza que eu tive na minha vida, eu amo crianças, primeiro de tudo, eu preciso me tornar esse cara. Claro, tu não sabe os defeitos de pai, quando tu é jovem, criança, e depois tu demora a querer enxergar. Sim. Então eu prefiro guardar aquela imagem o tempo todo, porque agora eu sou adulto e já sei todas as falhas que acontecem diariamente, mas eu quero ser aquela pessoa pro meu pai. Eu não consegui imaginar como é um filho, porque eu não lembro, era criança, né? Mas como é que será que é o sentimento de um filho de saber que o pai é tudo? Qualquer coisa, é tudo. Se precisar fazer um skate, vai fazer. Se precisar construir vai construir. Não fale em nada. É difícil a gente pensar que isso possa ter um lado negativo, porque mostra um herói, não um humano, que é o pai. Mas, ao mesmo tempo, a responsabilidade que traz para o próprio filho, e fala assim, se meu pai é isso, eu preciso ser isso também quando eu quiser ter um filho. Você sabe que eu estava pensando agora? Às vezes é muito comum as pessoas que fazem sucesso, com boa parte das histórias que fazem sucesso, são pessoas que sobrevivem muitas vezes, não só a pais ruins, pai ou mãe, mas ausentes, né? Órfãos mesmo, né? E às vezes órfãos de pai vivo.
O que as pessoas muitas vezes não recrutam a ideia é que quando a gente, e aí eu me vejo nas suas palavras, né? Meu pai e minha mãe são as minhas maiores referências de vida, né? Casados até hoje. Fizeram bodas de ouro. Né? E as pessoas muitas vezes não recrutam a ideia de que também é difícil quando você tem pais incríveis também. Também é. Tem os dois lados, né? Tem os dois lados, cara. E aí você acabou se formando em medicina com que idade? Formei com 24, 25 anos. Então entrou cedo, né? Entrei com 19 anos, né? A idade que a maioria naquela época entrava. Né? Mas detalhes sobre pais incríveis, né, cara? Eu acho que aí também a habilidade dos pais em educar os filhos, eu acho que consegue trazer essa maior maleabilidade na responsabilidade dele ser alguém na vida. Porque como a gente teve muito presente a história cristã dentro da minha casa, e não só com cristãos isso acontece, mas cristã também me veio junto com essa responsabilidade de vencer na vida, ser exemplo na vida. Porque eu estava acima do vencer a vida. Eu não posso vencer sem ser. Então eu tinha que ser alguém muito especial, alguém que agradasse, e isso, a religião bem dosada consegue nos trazer muito isso. Eu precisava ser alguém para Deus. Meu pai era secundário nessa história, meu pai e minha mãe. Então, e ser alguém para Deus não necessariamente ia ser alguém que ia vencer na vida como meu pai, ganhar dinheiro que ele ganhou na época que ele começou a conseguir ganhar alguma coisa, mas era ser o correto que ele é, ser o pai que ele foi, ser a mãe, né? A identidade do menino é com o pai. Esses pilares, para mim, eles ficaram muito bem equilibrados. Então, eu não me cobrava de ter que ganhar muito, mas eu me cobrava de eu tenho que dar no mínimo que meu pai deu pro meu filho. E se eu quero ter um filho, responsabilidade minha eu tenho uma facilidade que meu pai não teve na vida. Então, se eu tenho essa facilidade, eu tenho que, ao meu filho, eu tenho que, no mínimo, dar essa facilidade que eu tenho hoje. Eu achava injusto eu retroceder. Sabe? Para mim, a vida ela é uma crescente em direção sempre acima, não para frente. Porque para frente a gente não sabe onde quer chegar, a gente dá volta ao mundo e continua dando volta ao mundo. Para cima chega um momento que a gente chega em algum lugar de fato, quando a gente remete o cima, o alto, tal como filósofos sempre remeteram. O alto é a criação. Então, poxa, se eu miro para cima, eu tenho que estar em constante evolução. Eu não posso simplesmente ser o que por mais que eles tenham sido maravilhosos comigo, mas nós filhos dos meus pais, por exemplo, nós temos a possibilidade de ser unicamente o que eles foram pra gente. E olha que eles foram muito. Por quê? Porque foram numa época imatura, com 18 anos tiveram filhos, conseguiram nos criar muito bem, deram uma condição de estudo. Minha mãe não teve como estudar, não tinha colégio, não tinha escola. Teve a oportunidade de fazer depois. Então, eu tenho que partir dali pra frente, em todos os aspectos. Financeiro, ok, pelo menos estável financeiro, poxa, em ser, em maturidade, em criação, em educação, em tudo, cara. Exemplo para o filho. Exemplo, né? Então, a minha meta é constante de crescimento, mas crescimento, sinceramente, parece até clichê, mas o meu crescimento em termos capitais, financeiros, eu sempre tive como secundário a algo que eu ia fazer muito bem feito. Mas uma obrigação, porque não adianta eu fazer muito bem feito música, cantar aqui, se eu não for ganhar dinheiro com isso, eu não consigo sustentar uma família. Eu tenho esse dever na minha casa. Então, ou eu posso viver sozinho. Tudo bem, é uma escolha, mas não era minha escolha, nunca foi minha escolha não ter uma família. Então, o meu dever mesmo, por mais que eu faça muito bem alguma coisa, é algo que possa me remunerar e eu posso dar essa estabilidade financeira para dar sustento. E não uma herança em si, mas dar suporte para que eles possam se desenvolver, tal como eu tive. Pessoal, deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui, ó. Já vocês vão ver onde essa história vai dar, já. Mas eu vou querer saber como é essa história de TDAH. Não só porque é um tema que está muito na moda, mas porque uma vez minha esposa, assistindo o Dr. Victor, descobriu que tinha uma história na vida dele relacionada a isso, a esse tema, TDAH. E eu tive isso na minha adolescência e na fase adulta, muito forte em mim, tendo que superar barreiras assim, terríveis.
Tanto é que desenvolvi um treinamento, desenvolvi uma metodologia minha, que hoje vendo dentro de um dos meus produtos, que é o Plano 30 Dias. Tem lá as minhas aulas, que foi o que eu apliquei em mim para poder parar de perder carteira, perder celular, esquecer de compromisso, chegar atrasado. Né? Então já, você que tem filho, parente, né, pai, mãe, e você tem alguma preocupação em relação a esse tema de transtorno de déficit de atenção, já você não perca, porque eu vou querer saber mais profundamente dessa história e como é que ela se conecta com as histórias do Dr. Victor aqui. Histórias sensacionais. Você sabia? O Feeling é um lugar de histórias, viu, pessoal? O Feeling é um lugar de histórias. Sempre foi, desde que a gente começou. Então não perca, você que se interessa pelo tema de transtorno de déficit de atenção, entre outras coisas. O Dr. Victor é uma enciclopédia, né? Então eu precisava de 5 podcasts, né? Vou ter que escolher um tema ou outro aqui. Agora, o que é que você faz? Se você tem algum outro, pelo menos só mais um, você manda aqui pra mim. O pessoal mandou, por exemplo, aqui já mandou um pra mim aqui. Se é correto afirmar que o médico integrativo não considera saudável a pessoa livre de doenças. Olha que provocação. Legal, vou querer saber. Já. Você tem algum outro tema? Manda aqui pra mim. Doutor, pra gente mudar, pra gente avançar no assunto, o ser humano, não só o adulto, a criança também, ela vive comparando, querendo ou não querendo, mesmo que seja de forma intuitiva. Mas afinal de contas, o que é mais que o que em abstrato? Ou a gente compara, não dá pra, né? Fundamental. Né? Enfim. Quando a gente tem pais incríveis, que são verdadeiros super-heróis, isso acontece graças a Deus, eu tenho e você tem. Seu pai, o Dr. Miguel, que é médico também, né? Renomado também. Né? Por outro lado, quando a gente tem um pai super-herói desse, e a gente tem, por exemplo, então, uma meta para ser alcançada, né? Se você não está entendendo onde eu quero chegar com essa história, imagina se você fosse filho do Cristiano Ronaldo. É um exemplo. Se coloca no lugar dele. Vamos chamar de síndrome Rocky Balboa. Tem uma faceta dos filmes Rocky Balboa, que é aquela faceta do filho dele, depois que cresce, não querer ficar perto do pai. Porque para onde ele anda, ó, o filho do Rocky, o cara não tem nome, é o filho do Rocky. Daí ele acaba meio que se estranhando com o pai, porque acaba que o pai, ele acaba vivendo na sombra do pai. Meio que essa faceta, essa síndrome de Rocky Balboa aí, né? Essa faceta tem no filme. Certamente você deve gostar desse Adoro. Desse filme. Também sou lutador e tudo mais. Dessa sequência, não é nem trilogia, é uma sequência, né? É. E aí, quando a gente acha que a gente se forma, que a gente está bem na vida, daí vem os filhos. E aí, na criação dos filhos, mais um paradigma. Por quê? Porque nós não tivemos nada. Eu trocava de tênis quando o dedão saía para fora. Eu cheguei a colocar jornal em tênis, né, na sola de tênis. Era comum. Né? Então, o que aconteceu com os nossos filhos? Nasceram já numa estrutura completamente diferente. E aí vem a provocação, né? Como criar tão bem como nós fomos criados, crianças que não sofreram o que a gente sofreu. E aí, doutor, criação de filho? Sabe que é uma grande dúvida que a gente acaba tendo, o quanto que a gente está dando de facilidade e que a gente não deveríamos dar, né? Existem muitos métodos, né, Ricardo, de pessoas que ensinam sobre esse tipo de dinâmica que deve ser essa relação dos pais com os filhos e as facilidades e as dificuldades. Eu sou muito observador, né? Deixa eu dar um exemplo aqui de uma coisa mais prática, de adulto, a gente vai transferir para os filhos. Eu tenho uma irmã que casou aos 22 anos. Contrariando tudo que eu achava, porque eu achava que ela tinha que aproveitar a vida antes, né, viver, ter outras relações, ter um monte de coisa para depois escolher. Eu falei, não vai dar certo. Só que eu tive mais 3 primas religiosas também, que casaram, uma com 20, outra com 21 e outra com 22.
todas estão casadas até hoje. Casamento com mais de 10 anos, com estabilidade, com filhos felizes, bola pra frente. Queimei minha língua lá. Porque eu imaginei que aquilo, elas não tinham tido vida ainda, precisavam viver, ela, os maridos. Então, o que eu quero dizer com isso? Não há um molde, né? Há pessoas. E nesse molde de não há um molde, talvez para filhos também não haja um molde tão perfeito assim, para a gente imaginar que tem que passar por dificuldade. Não tem. A gente não tem que facilitar demais as coisas para os filhos não se tornarem, eu acho que racionalmente, as pessoas que têm tudo na mão, que não tem que fazer esforços e etc. Mas eu acho muito difícil que alguém que tenha passado por dificuldades, que tenha realmente vencido assim na vida, ainda na nossa fase, que não saibamos conscientemente, com racionalidade, com amor e com o tempo que desejamos entregar a eles, dosar de alguma forma essa questão. Eu acho que isso acontece muito, não é tentando facilitar, é na ausência do pai ou da mãe, em tentando entregar tudo para cobrir a ausência deles. O que eu mais vejo, portanto, mas será que deram demais? Olha, dar estando presente é uma coisa. Porque é secundário, porque a tua presença é o principal e não aquilo que tu está dando para cobrir uma falta tua. Agora, muitas vezes por culpa. Se sentindo culpado, porque não... Então, olha, eu tive filho, Ricardo, com 42 anos, meu primeiro filho. Hoje eu estou com 2 filhos. Eu não me sentia no direito de não estar com tempo para dar para ele. Eu não posso, aos 42 anos, ter filho e dar desculpa para qualquer pessoa de que, não, mas minha vida é corrida. Mas ele não tem culpa disso, ele não pediu para nascer. Eu nunca concordei com isso em qualquer idade, porque meus pais conseguiram ser plenos com 19 anos. Sem dinheiro para empregada, sem dinheiro para nada e serem plenos com a gente. Então, é outra obrigação que eu acho que a gente tem com os nossos filhos. Eu não tenho tanta preocupação com isso, apesar de que isso, obviamente, permeia os meus pensamentos quando eu estou ali passeando e quero levar alguma coisa porque eu acho legal, acho que aquilo vai agradá-los. Talvez ver que os sentimentos, a intenção, às vezes, passa tão mais forte do que o ato em si. Uma coisa é entregar algo, porque, poxa, eu estou muito ausente, cara. Eu te dou isso aqui para tu brincar, para te deixar feliz. Talvez eles sintam de alguma forma isso. E talvez não. Eu estou trazendo para a gente brincar junto. Olha que legal que eu encontrei. Isso não é já mais uma facilidade, apesar de que isso também pode ser dosado. Né? Olha, as coisas não são tão fáceis assim. A gente vai escolher, claro. Excessos são excessos de qualquer forma. Mas a intenção junto, ou seja, eu não estou te dando algo para te cobrir. Eu estou te dando... Porque nós vamos fazer junto isso aqui, porque eu vou gostar de estar aqui contigo brincando com isso. Acho que isso muda tudo, sabe? Nos tira um pouquinho de uma carga. Completamente. Eu tô indo pro meu terceiro, né? Minha esposa tá grávida e o Daniel nasce agora em final de março. Ela achou que era abril, eu falei, é março. E será março. Será em final de março. Vem o Ariano aí. Eu tenho um Vitor sem ser. Vitor de pobre, entendeu? Sim. Eu tenho o Vitor também. E a Eva, que é a minha de 9 anos. Acabou de fazer 9. O Vitor de 2 e agora o Danielzinho que vai nascer. É 100% isso, viu, doutor? 100%. Eu vejo muito claramente como eles valorizam o tempo que você está lá e não o que você vai fazer. É uma doideira total. É uma doideira total. Mesmo a Eva, com 9 anos de idade, que treina comigo, que eu ensinei a meditar com 3 anos de idade, tem as passagens... Né? Os posts lá na internet, desde os 3 anos de idade. Hoje ela virou uma atletinha, eu coloquei ela nos esportes cedo, né? E eu vejo como é o tempo e não tem a ver com dinheiro nenhum, cara. Nenhum. Eu vivenciei tudo isso. E tinha exatamente o mesmo pensamento, cara. Ter filho para não ter como dar atenção, nem pensar, cara. Nem pensar. Tinha o mesmo pensamento. E é uma coisa tão doida, cara. Mas é tão doida. Que eu tenho um carro que eu mesmo fiz. Que eu mesmo construí. Um Jeep verde. Verde, tipo, cara... Esperança. Verde fluorescente. E graças a Deus nós temos outros carros, né? Mas muito mais modernos e muito mais chiques e muito mais valiosos e etc, etc. Os filhos devem adorar o Jeepão, né? Só. Claro. Mas nem olha para os demais.
Faz birra, faz bico quando tem que sair com um carro, com outro carro. É impressionante como a história deles saberem que aquele carro fui eu que construí, né? Uma junção de vários carros, a cor, o fato de quando você deixa eles na porta da escola e os coleguinhas ficam tudo olhando, que é muito diferente, é muito alto, né? É tudo aquilo, cria uma atmosfera única, né, para eles, né? E é insubstituível a presença. Então, o dinheiro, o conforto, ele realmente não substitui. E muitas vezes a gente se vê na obrigação de... Passa às vezes na nossa cabeça, assim, por mais vezes do que a gente gostaria de admitir, que a gente quer que eles tenham mais conforto do que a gente teve. Claro. Né, cara? Claro. Passa isso, não tem como. Muito mais do que a gente gostaria de admitir. E às vezes a gente pode pecar por excesso, né? E... Eu acho que não é problema a gente dar mais conforto, né? Porque ninguém precisa passar exatamente... Olha, eu fiz treinamento militar mesmo aos 18 anos, eu servi lá na tropa mesmo aos 18 anos, e lá na caserna se tem essa mentalidade de que você, para poder submeter o outro a algo, tem que sofrer mais do que o outro. Então, dependendo do estágio que você está lá, se você está treinando, está se capacitando para ser um tenente, por exemplo, você tem que fazer muito mais do que aquilo que o soldado vai fazer, que o cabo vai fazer, que o sargento vai fazer, porque você está acima deles e não pode orientar eles a fazer algo que você não passou. Não necessariamente ele vai ter que passar por aquilo, mas talvez seja do intuito dele, então, poxa, eu vou crescer, agora eu vou fazer aquilo que ele fez. Eu acho que transferindo um pouco do sofrimento e a experiência dos pais, poxa, tem coisas que são absolutamente desnecessárias alguém passar para poder sobreviver e viver. Tem algumas vivências que elas podem ser transferidas pai e filho. Olha que legal, né? Quando meu pai me falava sobre as vitórias dele, o que ele passou, o sofrimento dele bonito para vencer na vida, para não se vitimizar. E ele falava muito disso naquela época, né? Para não se tornar uma vítima e para não culpar ninguém pelos seus sucessos ou insucessos, ou seja, ir lá e conseguir. E me contava do que ele passou. Aquilo era uma vitória para mim. Eu não quero que vocês passem por isso. E nunca pensei que eu precisasse passar por algo daquele tipo que ele passou para poder construir a minha vida e ter a experiência de que ele me passou. Eu não preciso, eu posso contar para os outros que foi meu pai. E eu vou ter as minhas histórias e as minhas batalhas durante as nossas vidas. E por incrível que pareça, isso fortalece a gente de tal forma, né, Ricardo, que quando a gente vai vivenciar algum sofrimento nosso, o sofrimento de outro, principalmente com o laço sanguíneo, ele nos fortalece automaticamente, porque a gente conecta aquilo que ele passou e a gente percebe que eu não posso padecer, ou não posso cair num sofrimento que é infinitamente menor daquele que veio antes de mim aqui. E se for maior também, não tem problema, é uma evolução, né? Ele me capacitou agora para sofrer mais, eu suportar mais. Então eu sinceramente não tenho essa preocupação em passar, né, fazê-los sofrer. Se eu puder tirar os sofrimentos desnecessários, eu acho que são bem importantes. Até porque cada um tem a sua história, né? E pensar em individualidade, imagina, a medicina trabalha totalmente com individualidade. Sim. E a gente pode pegar 2 carros aqui que são excelentes. E tu fala assim, olha, esse carro aqui não é para fazer rally não, Guilherme. Esse carro aqui, ele é muito bom. Vai uma Ferrari. Não bota no rally não. Mas é uma Ferrari. Ir conhecendo a história, né, e as características dos indivíduos, dos nossos filhos, também com observação, com contato próximo, já nos orienta no sentido de, poxa, eu não vou fazer esse aqui passar por tal coisa, porque ele não aguenta muito bem isso, mas aquele outro ele aguenta muito bem. Então, as histórias também elas têm que ser individualizadas com os nossos filhos, e eu tenho uma consciência disso, porque como uma família de 4 irmãos, eu sou muito observador, sou o irmão mais velho, eu percebo que cada um tem um suporte de uma coisa, e não por ser mais fraco ou mais forte, mas por ser mais forte naquilo, e mais fraco naquele outro. Portanto, o meu sofrimento, o que eu passei, o que eu fui capaz de suportar, e talvez que meu irmão não fosse capaz de passar pelo que eu passei, ou aquilo que meu pai passou eu não fosse capaz de suportar, eu vou ter a minha história. E tudo que a gente passa, e claro, vou ter um viés bastante espiritualista, como é de meu hábito, e é meu pensamento mesmo, você só passa por aquilo que você tem que passar. Sim.
Você só recebe aquilo que você tem que receber. Então a sua história vai receber o que você precisa receber e não o que o seu pai acha que você deve receber. Porque tem coisas que, sim, os pais precisam fazer os filhos passar. Obrigatoriedades, o sofrimento de fazer coisas que eles não gostam, mas são obrigados a fazer, os cuidados de saúde, uma série de coisas, passar na faculdade, na escola, ser honesto, trabalhar, tudo certo. Valores, virtudes, a busca de sabedoria. Isso é uma necessidade básica de qualquer ser humano, ou seja, isso é uma imposição a eles, não tem negociação. Agora, a partir daí, sim, as histórias, eu creio que Deus ou a criação, dependendo do que a pessoa entende por isso, ou a física quântica, vai entregar para essas pessoas para que elas consigam transpor aquilo que é para elas. A história dela é para ela. Eu tive isso, 4 irmãos, cada um passou por determinadas situações e creio que mesmo eu tendo passado a coisa mais drástica que eu já conheci na minha vida de qualquer pessoa que eu conheço pessoalmente, por mais força que o meu irmão possa ter, o meu pai, talvez ninguém suportasse, só eu aquilo. Assim como talvez ninguém fosse suportar, nem eu, nem meus irmãos, o que meu pai passou. E a gente olha um para o outro dessa forma. Não por fraqueza de cada um, mas porque é aquilo que é para ser para ele. Se estiver, obviamente, seguindo, conectado, eu creio nisso fielmente, conectado ao propósito dele. Eu não posso estar totalmente desviado do meu propósito e eu achar assim, estou recebendo aquilo que eu deveria receber. Olha, até sim, por sua responsabilidade, por suas buscas erradas. Eu costumo pensar que não é possível que Deus erra uma alma de endereço. Não. As pessoas que a gente conhece, por exemplo, né? Nem acredito em coincidência, eu acredito em Deusidência. Porque não é possível que Deus tenha errado um CEP na hora de preencher uma alma que a gente encontra pelo caminho. Por que eu digo isso? Porque recentemente, num evento onde eu ajudei um colega, eu fui lá palestrar, aqui no Alphaville, uma pessoa fez uma pergunta difícil na frente de 1000 e poucas pessoas. Ela fez uma pergunta interessante. Ela comenta assim, Ricardo, o que são problemas então? Discorrendo um tema. Então, o que são problemas? Eu falei, problemas são pessoas. Onde houver problema, tem pessoas envolvidas. Se você não achar nenhum, então o problema é você. Você tendo se formado jovem, casou com que idade? Casei a primeira vez, eu tive uma ex-esposa, né? Eu casei a primeira vez com 31 anos. 30 anos. Então, mais uma coincidência. Eu fui casado uma vez por 3 anos. Então, fiquei também 3 anos casado. Mais uma então. Pois é. Eu casei dos 32 aos 35. Mais ou menos por aí. E depois casei de novo com 41 ali. Casei de novo. Foi um impulso que eu tive na vida, aliás, porque a minha primeira esposa é uma pessoa maravilhosa. Mas não teve filho? Não tive filho. Nem eu. Não tive. Talvez essas histórias seriam muito diferentes se eu tivesse tido filho. Meu senso de responsabilidade para com filhos era tão grande. Meus pais separaram também. Eu já tinha 20 e poucos anos, 26 anos. Foi bastante drástico a separação para os filhos todos. E eu, como filho mais velho, tive que ajudar a gerenciar toda aquela situação. Então, era algo que eu tinha muito forte também. Poxa vida, no momento em que eu tiver filhos, a minha responsabilidade aumenta tanto que a minha carne, o meu ser, ele passa a ser secundário a mim mesmo, dessas minhas vontades. Então eu tenho a obrigação de... O vaso quebrou, vamos dar um jeito de arrumar esse vaso aqui, porque a culpa é nossa, a responsabilidade é nossa. Então era uma coisa que eu tinha na minha cabeça. Não tivemos filhos, mas ela me ajudou demais, porque é uma pessoa que ela tinha 9 anos a menos que eu e ela tinha uma maturidade muito maior que a minha. Porque a facilidade que eu tive depois, né, durante a faculdade, durante as especializações, né, conheci ela no Rio de Janeiro, na época que a primeira especialidade que eu fiz foi cirurgia geral e depois cirurgia plástica. Então, me formei em Porto Alegre,
fui fazer fora de Porto Alegre em função de que eu não queria estar em Porto Alegre com os meus colegas médicos achando que ele está fazendo aqui porque o pai dele conseguiu para ele entrar aqui, né? Para mim não fazia sentido. Fora que residência é um momento para a gente aprender a fazer. O Brasil tem essa vantagem para a formação médica e até para a população. Esse pessoa que está se formando, aprendendo a fazer uma cirurgia, por mais drástico que pareça, está aprendendo. E aí ele aprende onde? Na residência. Com um paciente do SUS que está lá e ele tem um tutor ajudando, pegando na mão a fazer as coisas. Só que, sabe como é que é as coisas? Muitas dessas cirurgias não tem muito bem um tutor lá, né? Tu tem que fazer a tua parte e te ajudar. Por isso que podem acontecer também desfechos negativos que não era para acontecer em qualquer estágio da vida médica. Naquele momento, é sempre para ter alguém muito mais qualificado lhe auxiliando a fazer. Bom, uma vez primeiramente a cirurgia geral, depois a cirurgia plástica, eu sabia que aquele era o momento de eu aprender. E eu ia ser julgado por aqueles meus pares que estivessem fazendo. Assim, mas olha, o filho do cara não sabe fazer ainda. Sim, mas não é treinar ou aprender com nos pacientes particulares do meu pai, por mais que eu auxiliasse ele. Mas eu sabia que teria maldade. Então eu fui fazer no Rio de Janeiro, na Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, um hospital grande, com um movimento gigantesco. E ao final da cirurgia plástica lá, eu acabei e terei que voltar para Porto Alegre, né, para seguir a história na clínica do meu pai, que tinha uma clínica de cirurgia plástica, e eu já estava noivo lá e morando com essa minha ex-esposa, e a gente resolveu casar, só que ela era muito mais jovem e eu ainda tinha uma vida muito mais confortável, porque eu conseguia trabalhar como médico por fora e ganhar um dinheirinho legal. Meu pai, eu auxiliava ele em cirurgias, ele me pagava como auxiliar cirúrgico, era muita cirurgia, então eu conseguia ter uma condição bacana. E ela não, ela passou por o que o meu pai passou. Olha que interessante, né? Como a vida é. Ela tinha 19 anos, recém-voltado do intercâmbio para Nova Zelândia, com uma situação econômica muito, muito favorável, familiar, e o pai perdeu tudo, o pai dela. Ela, então, se viu numa condição meia que meu pai, sem a necessidade de sustentar um filho. Que eu preciso fazer minha vida. Ela fazia moda na época, né, a faculdade de moda, e como o irmão mais novo fazia escola e a irmã mais velha medicina, quem é que o pai não vai deixar de pagar? Olha, você que está fazendo moda, então a gente vai ter que segurar um pouquinho. Ela, não, você me empresta 3 mil reais. Ele emprestou 3 mil reais. Essa guria vale a pena tu trazer aqui. Eles viviam em Nova Friburgo, lá no Rio de Janeiro, na Serra do Rio de Janeiro. E Nova Friburgo, tem loja lá? Tem. É o polo da lingerie do Brasil. Então ela passou a comprar as lingeries lá por preço de fábrica, escolhia as mais bonitas, fazia uma peneira lá, ia para o Rio de Janeiro, vendia para as colegas dela de faculdade, para as lojistas, e assim ela conseguia sustentar a faculdade dela, porque ela morava de favor na casa de uma tia dela. Daqui a pouquinho, ela começou então a comissionar as colegas dela. Como tem algumas que queriam ganhar dinheiro também, ela disse, então eu te dou uma comissão e você vende para mim. Eu conheci, ela tinha 19 anos, ela já tinha mais de 30 vendedoras para ela. Ela comprava, até que sequencialmente ela passou a desenhar, só que as fábricas então pegavam o desenho dela e usavam para elas. E a mãe dela então resolveu, em vésperas nós íamos casarmos, e ela trabalhava insanamente. Era meia-noite, ela ia para vender uma lingerie na casa de alguém, mas ela levava. Ela ficou com um senso de responsabilidade pela família, coitada. Porque aí, como o pai não tinha condição, ela começou a ajudar a sustentar a faculdade da irmã e a escola do irmão. E tadinha, numa época, né, super pesada. Então imagina uma menininha que era a linda da cidade, a filhinha do cara rico, de repente se vê numa situação dessa, e ela não tinha tempo ruim, não tinha vergonha em fazer isso, zero, sabe? Pessoa desprendida mesmo. E a mãe resolveu apoiá-la para vamos criar uma fábrica nós, criaram uma fábrica, depois franquearam algumas lojas, e aí, então ela me ensinou muito. Ela me fez ficar envergonhado por eu não ter a maturidade dela. E aquilo me provocou um crescimento em primeiro ano morando juntos e segundo ano que foi exponencial. Pelo amor de Deus, eu preciso aqui tomar consciência. Deus é muito bom, ele coloca as pessoas certas nos momentos certos.
naquele momento, se tu estiver verdadeiramente alinhado com os teus propósitos. Eu nunca me desalinhei, apesar de ter tido infância, adolescência, juventude de balada, não sei o quê. Nunca me desalinhei de ser uma pessoa correta, honesta, que busca ajudar os outros, que busca ser realmente uma pessoa íntegra, né? E depois chegou um momento que não fazia mais sentido nós estarmos juntos, né? Acabamos nos separando, logo depois ela casou, tem 3 filhos. Olha como Deus é bom conosco, né? Essa minha ex-esposa, no dia que eu então fiquei solteiro depois de um tempo, e nesse tempo solteiro, imagina, né? Eu já estava bastante conhecido em rede social, tinha voltado à cena de baladas e tudo mais, eu estava curtindo um pouco a vida. Falei, não sei se eu vou casar de novo, sonho em ter filhos e esposa, mas por enquanto eu vou viver minha vida e vou fazer com que meus filhos sejam meus sobrinhos, vou dar tudo que eu posso para eles. E conheci uma pessoa, que é minha esposa agora, namorei um tempo e noivei. Na época, no dia que eu noivei, sábado, postei. Segunda-feira eu tô em casa com a minha noiva, então, a minha atual esposa, que na época era noiva, e eu tava almoçando na minha casa. E toco o telefone da minha casa. Naquela época tinha telefone em casa, né? Sim. Telefone de casa, eu falei pra Camila, atende ali porque deve ser. Eu tava almoçando e ela sentada, já tinha acabado de almoçar. Atende ali que deve ser gente querendo vender coisa. Mas fala pra não ligar, que a gente não tem interesse. Aí ela atendeu. Assim, oi. Nossa, tudo bem? Que prazer falar contigo. Eu não estava entendendo nada. Eu falei, alguém ligou para minha casa. Eu falei, deve ser uma ex-funcionária minha. Fiquei pensando, é a minha ex-funcionária. Telefone de casa? Ah, tá. Nossa, o Vic, meu apelido Vic. O Vic fala muito bem de você. Nossa, ele vai ficar muito feliz. Feliz? Eu falei, Camilo, o que é? Eu falei assim, a Carol. Eu falei, Carol? Carol, minha ex? Ela, é. Entendi, Carol, mas desabei chorando. Então, ela estava me parabenizando por ter noivado, porque ela estava, ela sabia que eu era um cara tão legal e que eu não era para estar perdido, noitada e tudo mais. Então ela estava feliz por isso, né? E foi a primeira vez que eu falei com ela depois da nossa separação. Já tinha se dado ali uns bons 2 anos, eu acho, da separação. 3 anos. E foi tão bonito ver aquilo, porque a minha esposa só ouvia falar bem dela, eu não tinha que falar mal dela, e nem ela mal de mim. E a minha esposa, completamente compreensiva com aquela situação, ela ficou feliz em ver a minha felicidade, porque ver como são as pessoas, né, como Deus nos abençoa. Eu sou incapaz de uma pessoa que passou pela minha vida, eu simplesmente riscar ela, por pior que ela possa ter sido pela minha vida. Se ela viveu a minha vida em algum momento, alguma coisa de bom tem que ter. Não posso pegar e jogar na lata do lixo de forma alguma. E muito menos entrar uma esposa agora comigo que me negue a possibilidade de retribuir um carinho de uma ligação. E minha esposa ficou super feliz. Inclusive as duas se falam até hoje. Tem uma ligação bacana, porque eu sempre falei tão bem dela. Aliás, é muito difícil eu falar mal de alguém que passou pela minha vida, independente da pessoa terem passado pessoas que nos pisam. Sim. E nos pisam, nos ensinam, né, Ricardo? A gente nunca perde, ou a gente ganha ou a gente aprende. Perder nunca. Agora, da mesma forma que eu sempre falo com meus funcionários, né, toda a galera que trabalha comigo, meus filhos, quando eu estou treinando eles, falo treinando porque quem educa é minha esposa, né? Eu treino. É isso aí. Sempre falo pra eles, falei, olha, eu sei que é contra-intuitivo o que eu vou falar, mas corre de elogio. As pessoas mais duras serão seus melhores professores. As pessoas que te criticam, na sua frente, claro, serão as pessoas que farão você avançar. E eu, em toda a minha vida, quando eu peguei isso como uma filosofia de vida, mudou muita coisa na minha vida, sabe? Eu comecei a perceber, olhando para trás, por exemplo, que todas as pessoas das quais eu tive problema de alguma forma, são pessoas que eu tinha muito boa impressão delas e são pessoas que eram bastante elogiosas ao meu respeito. E como eu cresci com pessoas, na realidade até hoje, né? Como eu cresci com pessoas que me provocam, pegam no meu pé, reclamam, criticam.
Passou a ser uma filosofia de vida e uma filosofia de gestão. Acredito mesmo que no limite, ainda se você não estiver entendendo o que eu estou falando, no limite, o elogio só mantém você onde você está. Ainda que você não acredite que o elogio faça mal. Não é minha filosofia. Eu realmente acredito que o elogio faça mal. Mas, se você não chegou lá ainda, acredite. O elogio pode já, então, deixar você na zona de conforto. Tá em um bom lugar para você fugir da zona de conforto. Que ponto que o TDAH ele cruza na sua vida e quando que você percebeu isso? Isso é verdade? É verdade verdadeira. Eu tive lá aos 25 anos já formado, recém-formado em medicina, tinha que estudar para passar na prova de residência e estava com uma dificuldade desse estudo a longo prazo. E muito cansado, sentindo muito cansado, já comecei a procurar algumas coisas e nada, tu não tem doença, tu não tem problema nenhum, ok. Aí entrei na residência de cirurgia geral, na especialização, e lá também um cansaço crônico, uma dificuldade às vezes de ficar acordado durante as cirurgias o tempo todo. Claro que ficava, né, mas com dificuldade. E comecei a fazer um vasculhar o que está acontecendo comigo, o que é esse cansaço, o que é essa dificuldade de programar as coisas, o que é uma indisposição, né? Fora outros sintomas que, claro, a coisa do estudo era mais difícil para mim, de conseguir seguir até o final, de projetar para estudar para 2 meses para frente, não, para mim era tudo mais em cima da hora, tem uma série de detalhes. Ler livro era um caos, e continua sendo até hoje, né? E nessa procura como médico, né, a gente vai para os grandes, a gente chama dos grandes professores naquela época. Hoje em dia já poucas pessoas acreditam nisso, que a pessoa ser professor é sinônimo de ela saber tratar bem uma pessoa, né? Às vezes ela pode ser um excelente professor, às vezes um péssimo médico, vai acontecer, assim como um excelente jogador de futebol nem sempre vai ser um ótimo técnico. Bom, agora, doutor, você queria te cortar, mas uma dúvida. Você também esquecia ou esquece as coisas? Esqueço. Tipo, esquecer celular, perder carteira, perder celular, esquecer coisas, esquecer data de nascimento. Vixe, se me perguntar hoje data de aniversário da minha esposa, eu vou ter que lembrar. É da minha esposa. É uma realidade, né? Fazer o quê? Isso para mim é menos importante uma data do que outras questões mais relevantes. Eu gosto de história, não gosto de decorar coisa. Tenho uma dificuldade imensa de decorar nomezinho de coisa, número. Para mim, eu já tenho uma aversão a isso. Meu cérebro já não se capacita a aproveitar isso. E naquela época, então, eu procurei por tudo, não achei nada. E quando a gente não acha nada, te manda para o psiquiatra, né? Obviamente, não tem doença. Teus exames estão normais. Aquele normal, meia dúzia de exames sempre os mesmos. Então, nunca ninguém mediu uma testosterona para ter uma ideia. Que seria uma possibilidade. Sim. Tá? E não estou falando que seria a causa, mas, poxa, pelo menos alguém olhar para saber como é que estava. Até para saber como é que estava o meu estilo de vida, impactando no meu bem-estar hormonal. E eu acabei, vai para o psiquiatra. E no psiquiatra aí tive um diagnóstico, assim, foi categórico. Né? 20 minutos de conversa e eu fui num cara que era o cara. No Rio Grande do Sul. Falei, bom, então achei o meu problema. Eu tenho isso, nem sabia direito o que era isso na época. Ele falou, essa medicação, tal, volto para casa e comento com meu pai, descobri que eu tenho tal coisa. Ele falou, que bobagem é essa? Tu não tem isso, nada. É assim, assado. Tu tem problema só com isso, com aquilo, tu nunca dificultou de fazer as coisas. Eu falei, sempre tenho uma dificuldade com meus amigos em algumas coisas. E eles têm outras coisas que têm dificuldade também. E aí por diante. Fui a outros 2. Daí eu falei, quem são os que mais sabem disso do Brasil? Deixa eu confirmar esse negócio. Vou lá mais 20 minutos, é certeza. Mas, é o tratamento, é tal coisa. Eu falei, não vou nem comentar com meu pai, vai ficar pé da vida comigo. Eu vou tomar essa medicação. E aí fui dependente dessas medicações, porque como eu comecei a usar, na época não existia o Evenvanster, era a Ritalina, liberação lenta, concerta, foi aumentando dose. De uma dose, aumentava para outra, que aumentava para outra, que aumentava para outra, e cheguei na máxima dose muito rápido. Bom, essa máxima dose, então, ela conseguia me manter mais focado, com mais facilidade de fazer as coisas, com menos sono durante o dia, no entanto, me trazia como consequência uma tensão aumentada, eu nunca fui tenso, sempre fui um cara mais tranquilo, e uma dificuldade de dormir, que eu também nunca tive dificuldade para dormir. E uma melancolia, que eu só percebi quando faltou, porque antes eu não percebia.
Todo mundo falava que eu estava mais irritado, que eu tinha me transformado em outra pessoa e tudo mais. Meus pais falavam isso, minha mãe principalmente, mas eu falava, não, mas é que eu tô muito estresse. Eu fiquei imaginando, o remédio talvez me deixe um pouco mais tenso mesmo, mas eu tô ficando acordado, disposto, é isso aí mesmo. Ninguém me mandou mudar o sono, comer melhor, era lixo que eu comia. Pensa assim, alguém que não encostava numa maçã, quanto menos num alface. Não encostava. Mas isso no histórico de vida, tipo Histórico de adolescente, vida. era assim. Só de vida. O negócio era um hot dog, era... Ninguém tinha consciência naquela época, Não poucas tinha. pessoas sobre alimentação, Não faz tinha. muitos anos. Então, pra mim, não tinha. Eu ia procurar o quê? Pra mim, eu tava com uma doença mesmo, tinha que tratar aquele negócio. Só que daí, dessa medicação, quando faltou, eu não conseguia levantar da cama, praticamente, falei, opa, peraí, tem alguma coisa errada. Agora vou ter que buscar a receita e agora tenho uma sensação de depressão, estranho. Imagina, tu tira uma anfetamina de alguém, é como se tivesse um usuário de droga, tu tirou, fica muito difícil de tu ter aquela disposição de novo, tal, e tu te acha que tu, não vivo sem, e tu começa a te preocupar, Desmamou. médico. Aí, disso, eu relatei para o psiquiatra, para um deles naquela época, ele falou, olha, então vamos associar um antidepressivo durante o dia, ele não falou que era antidepressivo, só associou, e uma outra de noite, que era um indutor de sono. Com isso, eu tirava aquela melancolia durante o dia, tristeza ou a irritabilidade da Ritalina, e de noite, e o Venvance faz isso muito mais, tá? Só para contextualizar as pessoas, e de noite um remédio para dormir, com a maior naturalidade. Poxa, aquilo ali me chocou um pouco. Falei assim, não, peraí, eu tenho 20 Trocou um por dois. Eu tenho 20 e tantos anos. Não, associar, né? Era mais a Ritalina. Ah, eram 13, Isso. Eu vou usar isso aqui. Aí um outro já me recomendou usar um omeprazol, porque aquilo ali me dava uma queimação danada e tal. Putz. Cara, quando eu vi que eu estava antes dos 30 anos, usando 3 medicações controladas, dependendo daquilo, eu comecei a buscar. Falei, vou ter que buscar alguma alternativa. Eu tive um insight de um amigo meu. Falou, Victor, tu já se deu conta que tu come muito mal, cara? Quem sabe tu não melhora a tua alimentação, porque, tu come muito mal, cara. Mas ninguém me falou nada. Não, fui no endócrino lá, que ele acabou indicando, esse é o melhor endócrino. E o cara me deu uma dica maravilhosa, Ricardo. Ele disse, olha, tu come realmente muito mal, né? Mas não é a tua causa de TDAH. Então tu faz o seguinte, já que tuas cirurgias duram muito tempo, compra um monte de barra de cereal. Naquela época eu tinha que trazer dos Estados Unidos ainda. Na Tree Valley, aquela coisa. Puro carboidrato, brabo, e era só o que eu comia. E tudo que tiver intervalo vai se comer isso. Cara, foi a única vez na vida que eu engordei. Que conselho horroroso. Tá tudo errado. Não é possível. Aí eu tento qualificar minha alimentação cheio de fibra aqui e me lasquei mais ainda. Aí eu comecei a estudar por mim. Aí cheguei a entender que possivelmente os meus exames poderiam ser olhados de outra forma. Aí descobri a possibilidade da farinha de trigo estar relacionada a alguns dos meus sintomas. E foi quando eu fiz uma limpeza de farinha de trigo que a minha vida mudou de ponta cabeça. Opa, peraí. Tirei o glúten e eu não tenho não sou celíaco, não sou nada. Como é que é esse negócio aqui que eu tirei isso? E foi quando eu consegui tirar as medicações. Eu falei, eu descobri uma coisa tão simples. Eu estava igual com as medicações, com a atenção. Não, mas já tinha conseguido me livrar e já estava bem melhor. A partir dali descobri algumas outras coisas, comecei a me qualificar. E eu cheguei rapidamente à conclusão que, não, apesar de diagnosticado com os 3 maiores especialistas do Brasil, eu não tinha aquilo. E quiçá, talvez aquilo não fosse um transtorno, mas uma característica minha, que quando eu melhorava meus hábitos de vida, aquilo continuava em mim, mas como uma característica de um cara que é mais criativo, de um cara que não gosta de ficar lendo um livro mais de tanto tempo, então eu posso fazer intervalos, um cara que tem dificuldade de ficar em salas fechadas e não ficar cansado, então uma janela, o sol me faz muito bem eventualmente, só olhar a luz do dia. Eu fui descobrindo diversas coisas. Um cara que sem exercício físico também não consegue ter atenção, aquele cara que se não dormir direitinho vai estar mais cansado e sonolento todo dia, vai esquecer mais coisas, e o cara que naturalmente vai esquecer algumas coisas, mas vai ser um cara extremamente criativo, um cara que tem como chegar onde ele quiser dentro das capacidades dele. Não vou ser nunca um advogado. Eu não vou ter saco nunca de bilhão, um processo chato. Agora, descobrir coisas, eu sou o cara para descobrir coisas. Foi no momento que eu comecei a perceber que talvez a cirurgia não fosse minha área. Porque a cirurgia é monótono. Todo mundo acha que não é. A não ser que tu trabalhe com trauma,
né, que uma coisa de cada hora chega de um jeito, cirurgia plástica, as outras cirurgias são coisas programadas. Sim. Então, às vezes são morosas, demoradas, muita força, muita luz artificial. Poxa vida, comecei a entender que aquele ambiente ali não era um ambiente tão positivo para mim. Mas tudo bem, bola para frente. Mas, ao mesmo tempo, como eu tinha descoberto muita coisa, eu falei, vou escrever sobre o que eu descobri, porque muita gente deve estar sofrendo do jeito que eu sofri. Mais uma deucidência aí. Cara, Teve impacto do Lair Ribeiro ou não? Teve, claro. Na minha vida também. O Lair é um gênio. Ele tem o jeito dele de falar, ele tem a linguagem ao favor dele, ele sabe como convencer as pessoas, ele sabe como ser drástico e às vezes fantasioso por querer. E tem coisas que, obviamente, eu concordo e outras coisas que eu não concordo. Não deixa de ser um cara genial, uma pessoa que qualquer pessoa que conhece pessoalmente fica assim de boca aberta, porque não dá vontade de falar. Sim. Sobre assuntos de vida como um todo. Eu acabei de fazer 3 episódios com ele. Puxa vida. É incrível, né? Dá vontade de ficar quietinho assim, lá e vai falando aí. E hoje, né, eu sou muito grato a ele. O filho dele é um grande amigo meu, praticamente irmão meu, do Frederico Porto, que é psiquiatra. E eu tenho uma gratidão absurda ao Lair. E ao mesmo tempo, foi um despertar que ele provocou na minha vida, na tua vida, e um monte de gente. Sou muito grato, sempre seria isso. Agora, você pergunta, Vitor, hoje tu concorda com tudo que o Lair fala? Claro que não, assim como ele não concorda com tudo que eu falo, e tá tudo certo. Mas eu acho que na medicina é isso mesmo, né? É isso aí, cara. Tem tendências hoje, porque a medicina, ela se enriqueceu, ela se aprofundou de um jeito, né, doutor? Sim. E aí, você foi nesse momento, então, que você cai para a medicina funcional integrativa? Foi, porque eu comecei a escrever sobre isso, comecei a ficar tão feliz de ver as pessoas me enviando relatos de que estavam melhorando isso, aquilo, através de um blog que eu escrevia, à mão, eu sozinho num blog, nem tinha Instagram na época, não existia. Eu falei, então eu vou continuar ajudando as pessoas dessa forma. E até que teve um dado momento lá que eu resolvi, quando houve uma matéria fantasiosa do Fantástico com outro médico falando sobre isso, o cara tacando-lhe pau em suplementação, falando que não existia evidência. Eu falei, poxa, eu vi em mim que o que não existe muitas vezes é a doença que falam que tu tem. Eu falei, quer saber? Então eu vou agora, peguei ar. Eu já estava separado, não tenho nada a perder, não tenho filhos, eu vou defender aquilo que eu acredito mesmo abertamente. E comecei a falar sobre alimento e tal, e ainda vou abrir a agenda sobre até o consenso do meu pai junto e a concordância para esse tipo de medicina. Não vai me dar dinheiro, mas vai me dar felicidade. Então eu tinha minha agenda para cirurgia plástica junto com ele e ao mesmo tempo eu abria espaço para atender isso. Por que não valeria a pena? Porque uma cirurgia plástica, tu faz uma consulta de 15, 20 minutos, traça a cirurgia lá, hoje mudou, mas naquela época traça uma cirurgia e a cirurgia te dá 10 mil reais, por exemplo. Uma consulta de 1 hora, naquela época 1h30, 2 horas, porque eu fazia quase tudo sozinho, me dava 300 reais. Então, poxa, uma cirurgia de 2 horas me dava muito mais. Mas me dava muito prazer fazer aquilo. E eu fui criando um método de fazer isso, equipe multidisciplinar, em que eu pudesse, então, fazer uma troca mais adequada financeiramente pensando, em que eu sabia que eu ia ganhar muito menos a princípio, mas tudo bem, não tenho filhos, estou muito mais feliz fazendo isso e igual me dá um sustento bom. A partir dali foi uma crescente, Ricardo, que acabei abandonando totalmente a cirurgia plástica em certo momento. Em quanto tempo? 3 anos eu tinha abandonado. Nossa, rápido. Porque meu irmão já tinha voltado a Porto Alegre como cirurgião plástico, eu já estava trabalhando junto com cirurgia plástica, e então eu me senti mais à vontade de poder, meu irmão ali, volta e meia, se precisassem de mim, eu estava lá, mas abandonei. Não me deixava feliz fazer aquilo. E não é só uma busca de felicidade, me realizava mais, ajudava mais as pessoas, era algo que eu sabia fazer melhor, portanto, que era algo que cirurgia plástica, uma pessoa muito bem treinada, tu não se distancia tanto de alguém que faz mediano na cirurgia. Se tu não errar e o outro não errar, vão ficar legais. Esse modelo de medicina é completamente diferente. Imagina tu tirar 3 remédios de uma pessoa. Sim. Poxa. A pessoa mandou aqui assim, ó. Doutor, é correto afirmar que o médico integrativo não considera saudável a pessoa livre de doenças e sim a pessoa livre de ser escrava das doenças. Olha só, um pensamento, né? Aquela coisa de não estar doente não significa estar saudável, né? A gente, assim, eu não estou com a doença, mas estou todo arrebentado, prestes a estar doente. Eu já estou mal igual.
E depende da ótica, né? A gente pode considerar que alguém que esteja já todo inflamado, com uma situação ali que não é doença, mas é como se fosse uma doença, mas não tem um CID, não tem um nome de uma doença, é a pessoa que já está beirando a doença, já está doente. Conceitualmente, não ter um nome de uma doença não quer dizer que está saudável. Uma outra pessoa perguntou assim, Fábio perguntou assim, gostaria de saber se na medicina integrativa o médico atende uma especialidade apenas ou ele tem uma noção de tudo um pouco, entende? É para ser, tá? É para ser tanto especialista funcional integrativo, por exemplo, um cardiologista funcional integrativo que ele atende a cardiologia e dentro da cardiologia ele beneficia o paciente com tudo, todo o universo da saúde, desde um probiótico se precisar, até uma reposição hormonal se precisar, porque tudo isso impacta ao sistema cardiovascular. Ou tem não, o que eu gosto de fazer, que é a clínica geral, em que eu pego casos em que a pessoa me traz uma queixa ou 10 queixas e eu tento relacionar aquelas coisas para que eu encontre um meio de equilibrar de novo aquele sistema e devolver a saúde, gerenciar doenças. Tá? Falar um pouco de tudo seria muito pouco, é entender muito de tudo. Muitas vezes mais do que o especialista na área. Se eu fosse te perguntar aqui, por exemplo, olha só, qual é o caso mais dramático que você... Já entendi? Uma pergunta muito difícil. Os mais dramáticos, cara, sempre são coisas muito fora da curva. Ou que a pessoa está querendo tirar a própria vida, então isso é muito dramático e que as medicações já não funcionaram mais. Isso é muito comum de acontecer cada vez mais. E são difíceis, realmente difíceis, porque esses casos geralmente requerem internações e não é uma coisa para a gente fazer assim, não, vamos ser funcional integrativo só. Não, isso também é importante, mas caso que a pessoa está tentando tirar a vida, não há tempo. Tá? Então isso é dramático, isso não é tão incomum da gente atender, hoje em dia principalmente. Agora, fora isso, eu posso dizer que os dramáticos realmente são aquelas coisas que vêm fora da curva. E está cada vez mais comum nessa época que a gente vive. Que é aquela pessoa muito jovem, com filhos pequenos, que de repente desenvolve um câncer que está num estado terminal. Isso machuca, cara, profundamente. O câncer tem aumentado, doutor? Drasticamente, doenças cardiovasculares drasticamente, autoimunes drasticamente, neurodegenerativas drasticamente. Nos últimos tempos isso vem acontecendo bastante, já obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares. Mas nos últimos 3 anos especificamente, isso deu um salto quântico em quase todas essas condições. Depois do vírus, das mudanças que aconteceram e de tudo que está sendo implementado aí, tem um papel. Qual é? A gente mapeou lá na Rede Nação Verde, a gente fez uma pesquisa há 10 anos atrás. E ela foi muito bem sucedida, essa pesquisa. E ela colocou as 8 principais necessidades do brasileiro e naquela época começava como sendo sobrepeso. O emagrecimento, o principal desejo, né? E aí se seguia, né? Até doenças cardiovasculares, sim, problemas de sono, de energia, depressão, essas coisas, né? E recentemente a gente fez essa pesquisa de novo e emagrecimento perdeu o primeiro lugar como a maior preocupação do brasileiro, justamente para ansiedade, estresse, depressão. Terrível. O Brasil é o país mais ansioso do mundo, é o segundo país mais depressivo do mundo e a depressão e a ansiedade já figuram aí, provavelmente serão em breve a principal causa de dispensa médica para trabalho. Então, de fato, a gente vive uma situação muito inconstante no Brasil e talvez isso traga esse aspecto da ansiedade. É bonito no Brasil mulheres dizerem que são ansiosas e homens dizerem que são estressados. Então, quando isso vira legal de dizer, é como se fosse normal. Se tu não é anormal. Então é muito difícil alguém não dizer que é. E essas condições, elas, na minha visão, principalmente a ansiedade, porque ambas estão muito relacionadas a um quadro que a gente chama de neuroinflamação. Ou seja, o corpo está inflamado, a pessoa está desregulada, sem saúde, o cérebro não tem como funcionar muito bem. Além disso, a partir então do momento que nós temos faca e o queijo na mão, num país inconstante, numa pressão desgraçada, poxa, junto com uma saúde que não ajuda, é difícil a pessoa ter saúde mental. Agora,
Eu, sinceramente, mas a ansiedade é algo que emocional. A pessoa não pode simplesmente viver nesse estado. Não é uma condição patológica na esmagadora maioria das pessoas. É uma condição emocional. Eu lembrei de uma coisa agora, conversando com o Lair Ribeiro, que ele citou um fato de que a falta de magnésio Pode impactar. de uma forma estrutural para o brasileiro, porque por um lado a gente não tem vulcão, a gente não tem terremoto, Sim. mas isso também nos privou de ter uma fartura de magnésio na água, por exemplo, e na terra. Você acha que pode ter essa relação? Porque ele levantou, né, esse dado uma vez quando eu estava conversando com ele. Ele levantou esse dado. E aí até o ano passado a gente lançou os nossos produtos mais virais que a gente tem na empresa hoje, quando eu resolvi criar o 3M, que seria um triplo magnésio num shot. Depois lancei o 5M e virou produtos virais. Foi por essa intuição e por essa conversa que eu tive com ele. E realmente as pessoas têm relatado melhora. Melhora com cãibra, melhora no sono, melhora nas dores, ansiedade. Não, o magnésio... bom, o Lair é muito enfático nessas questões, né? Até por um vício de linguagem. Nós precisamos convencer as pessoas que de fato isso impacta. Qual é o meu modo de lidar com isso? Como eu atendo pessoas todos os dias, eu também, por outro lado, eu tenho que fazê-las entender que isso não vai resolver a vida delas como um todo. Então, existem inúmeros estudos mostrando ali suplementação de magnésio melhorando a qualidade de sono. Tem inúmeros estudos. Intestino, disposição. O magnésio ele está envolvido em mais de 300 reações diretas bioquímicas nossas, ou seja, sim, é fundamental e há uma deficiência. Além disso, hábitos ruins fazem com que a gente tenha mais dificuldade de absorção. Então, poxa, sem dúvidas que é um nutriente que deveria estar sendo suplementado. Por outro lado, atendendo as pessoas, eu percebo que entregar só o magnésio para elas é um passo. E muitas vezes é um passo que encaixa perfeitamente naquela pessoa e já consegue trazer um grande benefício. Mas em muitas outras vezes é tanta esculhambação da vida da pessoa que a pessoa fala, não funciona. Não é que não funciona, mas ele está fazendo o papel dele. Agora, você está tão fora do seu estado de saúde e o que eu vejo hoje no brasileiro? O brasileiro está muito fora do estado de saúde. Então ele deve fazer essa suplementação? Pô, deveria. É verdade. Agora, ele deveria também tomar uma consciência de que ele não pode apostar só nisso. Pô, eu não quero que o magnésio me ajude no sono e fico no Netflix até as 2 da manhã. Não vai funcionar, mas como é que vai funcionar? Doutor, nós dois, por mais uma deocidência, nós também tínhamos hábitos, nós dois tínhamos hábitos ruins também. Nós sabemos disso. E isso levou a alguns episódios interessantes da nossa vida. Eu tenho um, por exemplo. E em seguida, vai pensando aí para eu te preparar, mitos. A brincadeira agora, para a gente já caminhar para o final, né? Porque o Dr. Victor tem live, né? Doutor, eu cheguei ao cúmulo quando eu morava em apartamento, hoje eu moro em casa. Quando eu morava em apartamento, eu cheguei ao cúmulo de chegar na garagem e perceber que eu esqueci a chave do carro. E aí a hora que eu subo no apartamento, eu esqueci a chave do apartamento em cima do carro. Isso era pra você ter uma ideia do nível que eu cheguei. Sim. Na nossa época, ovo fazia mal. Uhum. Come Becel, come margarina que faz bem. Passei por isso. Para resumir, rapidamente. Né? E aí a gente chegou hoje com o fenômeno da internet, dos smartphones, e a informação chegando aqui pelas mídias sociais, né? Aqui, ó, as pessoas mandando pergunta, interagindo aqui com a gente. Ó. Né? Um absurdo assim, de informação e de pessoas ficando famosas com essas informações. Tô falando só da área da saúde, tá? Saúde. Focando só na área da saúde. E claro, a gente se expõe, vez ou outra a gente encontra um hater, né? Que é o nome das pessoas que não tem mais o que fazer e vem na sua página falar da sua vida, dos seus pontos de vista. Eu costumo dizer que você pode ter hater, ele só não pode ter razão, tá tudo bem. É isso aí. Não pode estar dentro da tua casa. Não. O resto exatamente. tá tudo bem. Né? Então,
Doutor, os mitos. Você como médico estudioso para chuchu, Dr. Victor Sorrentino, que agora, eu acho que restam poucas vagas para pós-graduação dele, que é agora no final do mês, né? A gente vai abrir as vagas na semana que vem, a pós-graduação, agora final de janeiro. E é uma pós-graduação em medicina funcional integrativa que são vagas limitadas, é reconhecida pelo MEC, né, é a única do Brasil para profissionais de saúde. Então falta pouco tempo para a abertura das vagas, na realidade. Já vai abrir as vagas. Vai abrir. Então, quantas vagas? Já tem esse número consolidado? Puxa, não sei te dizer quantas vagas são. Tem um limite? Tem limite. Como é pós-graduação, quer revelar esse limite, MEC, não? É alto. Agora eu não lembro quanto, se dizer Mas bem você sinceramente. consegue fazer pós-graduação para mais de 1.000 médicos? Sim. Consegue? Para profissionais de saúde, sim. Gente, mais de 1.000 médicos. Pessoal, quem está na retaguarda aí? São profissionais de saúde, anota na verdade, aí para mim. né? Você que é médico, você que conhece médicos, que quer ajudar a carreira desse médico a se transformar também num profissional adepto e que possa atender pessoas de acordo com a medicina funcional integrativa, então você vai acessar o site? Ou na minha rede. Ou na sua rede na verdade, mesmo? tem um No link Insta? lá no Insta, tem um link lá na entrada do Insta, na primeira página, né, na bio, que leva à Academia Brasileira de Medicina Funcional Integrativa. E ali tem todos os caminhos para a pós-graduação, que é para profissionais de saúde, não só médicos, né? Claro que o conteúdo para o médico tem uma diferença, às vezes do nutricionista, às vezes... Né? Então vamos lá. Galera que pode escrever no chat aí para mim? Então, vai lá no link da bio do Insta do Dr. Victor Sorrentino, tá lá o link que vai te levar para o site da Academia Brasileira de Medicina Funcional Integrativa. Certo? Isso aí. Show. E aí você, que é um profissional da saúde, você pode, então, começar uma pós-graduação com o professor Victor Sorrentino. Tá bom, eu coordeno mais 30 professores, todas as mais especialidades. 30 professores? Todas as especialidades. E é a única do Brasil em medicina funcional integrativa. Então, esse modelo que realmente é uma transformação imensa no Brasil, porque eu dou muitas aulas, no entanto, cada área específica vai ser aprofundada pelo especialista. Como eu estava dizendo antes, então, Caraca. eu posso falar tudo de intestino. Agora, na hora de aprofundar mais ainda, o gastroenterologista vai falar, com essa visão. Eu posso falar tudo de tireoide. Na hora de aprofundamento, tratamento, os endocrinologistas funcionais integrativos. Então, hoje já é disponível no Brasil esse contexto médico e na hora de falar sobre estratégias alimentares específicas, nutricionistas, o Luciano Bruno, o Gabriel de Carvalho. Então a gente tem essa possibilidade hoje de ter um quadro muito repleto desses especialistas. Que incrível isso. Agora, doutor Victor, quem é que pode se inscrever? Profissionais de saúde. Só profissional de saúde. Só profissional de saúde já capacitado, formado. Por exemplo, um nutricionista pode. Pode. Um fisioterapeuta. Sim, nós temos pode. Sim, nós temos lá um dos professores, que é um pós-doutor, doutor Afonso Salgado, que é fisioterapeuta, mas também é nutricionista. E ele é um dos maiores autoridades em fotobiomodulação. Um dos pós-doutorados dele foi a respeito disso, e em sistema nervoso autônomo. E que está tão em voga hoje em dia nas síndromes pós-Covid, que tem uma bagunça no sistema nervoso autônomo. Então, sim. A integração das áreas é exatamente isso. Eu aprender com o nutricionista, ele aprender comigo, eu aprender com o educador físico, ele aprender comigo, e a gente poder, cada um, ao limite do que a sua área lhe possibilita fazer, conhecer a do outro. Eu não vou prescrever um treino para alguém, mas eu sei muito bem quando o treino não está compatível com o resultado que ele quer. Gente, aí vocês colocam aí aí no chat, por favor, que é uma pós-graduação para profissionais da saúde. Isso. E vai começar as inscrições no dia? Semana que vem. A partir de segunda que vem? Semana que vem. Não, a partir de acho que quinta, sexta-feira que vem. Quinta da semana que vem? Eu acho que dia 25 isso? É. Não? 25 e 26. A partir do dia 25, 26, os profissionais da saúde já podem se inscrever para o curso de pós-graduação do Dr. Victor Sorrentino e mais 30 médicos que vão ajudar você a se transformar num médico ou num profissional de saúde com incrível. Porque realmente, olha, eu vou falar como fabricante de produtos naturais e suplementos, vou falar como fabricante, convivendo com médicos incríveis há 14 anos, nutricionistas, por que não dizer personal trainers também, porque tem contribuído muito, né, com a sociedade.
é realmente transformador. Por que eu citei de fabricante? Porque como nós também temos as lojas, eu convivo com os clientes que são pacientes. Sim. E a gente consegue realmente acompanhar. Hoje, eu estava cumprimentando um dos nossos mensageiros, que é o nome que a gente dá para funcionário lá dentro da Nação Verde. Eu desci, fui lá no térreo cumprimentar, apertar a mão dele mesmo. Falei, cara, parabéns, eu fiquei sabendo que tal coisa. Ele estava atendendo, revendendo para o mesmo cliente 10 vezes em menos de 6 meses. E a gente conta quantas vezes a gente vende para o mesmo cliente. Isso lá dentro da empresa é muito significativo. Tão significativo quanto o valor das vendas, né, a meta batida, etc. Mas quantas vezes a gente consegue vender para a mesma pessoa? E adivinha, mandei ligar para a pessoa e saber, eu vi que ela estava comprando, né? Acompanhei algumas vendas, eu falei, é para ligar para ela e dar um cupom para ela de 15% de desconto. Falando isso, vocês prepararam um cupom para hoje aqui ou não? Vocês me abandonaram. Tem cupom? Dá para subir aí um cupom? Rapidão? Você que é paciente, cliente, você que gosta, que admira, assim como nós aqui, o trabalho do Dr. Victor Sorrentino, a Nação Verde fez um cupom para vocês de desconto, tá bom? O Victor não sabe, tá? Ele não sabia, eu tô me enfiando aqui. Ah, que bom, mano. Eu não combinei isso, tá? Eu lembrei agora. Fui contar essa história e lembrei. Então eu mandei ligar para esse cliente, a gente chama de PC, né? Paciente-cliente. E ligar para ela e falar, liga para ela. Ela acabou de fazer essa compra. Dá um voucher para ela de 15% para ela comprar. Essa mesma compra ou a próxima, né? E ela era paciente de um médico nosso que a gente admira também, Dr. Alex Sakata, que é também, que também trata com... Conhece? Claro, o Alex foi aluno da pós-graduação, será aluno novamente agora, né? Porque agora realmente a pós-graduação tomou um corpo ainda maior do que já era. E o Alex é um baita de um querido, um baita de um médico responsável, era cirurgião também, né? E é uma pessoa maravilhosa. Sim, simpaticíssimo. Ele é prefeito de uma cidade do interior. Ele é prefeito. Ele é um amor de pessoa. Eu falo para ele, como é que você consegue? Eu gostaria de saber. Pois é. Um beijo, doutor Alex Sakata. Alex. Gostaria de saber. Muitos pacientes do Dr. Matheus Drummond também, vale a pena lembrar. Muitos pacientes do Dr. Matheus Drummond que procuram a gente, dão retorno para a gente também sobre a melhora da saúde. Então é uma área bem gostosa, viu, pessoal? A área de medicina funcional integrativa, eu posso falar que há 11 anos eu vejo a transformação dos meus clientes. Há 11 anos. Desde do meu primeiro envolvimento com o Dr. Lair Ribeiro, com o Dr. Eduardo Gomes de Azevedo, li os livros deles, transformei a vida da minha mãe, depois fui pra mim, né? Cheguei na Nação Verde, pesava 93 quilos, doutor. Porra, não dava, né? Não era o melhor exemplo. Aí tive que transformar a minha vida. Doutor, agora você tá aqui. Ficou conhecidíssimo no Brasil todo e no mundo e faz as postagens que você faz e tem as crenças que você tem. É inegável que a gente acaba fazendo aí supostamente um antagonista, não vou chamar nem de inimigo, sim, porque sim. É um antagonista, né? Por conta dos mitos que você acaba vendo e não aguenta, né? Os mitos hoje. Fala um ou dois aí que mais te aborrece ou mais te deixam perplexo. Vamos lá. Acho que um muito forte é que baixar colesterol simplesmente reduz infarto. Isso é uma inverdade. Então, baixar colesterol não necessariamente reduz infarto. Não necessariamente. E não quer dizer que o colesterol mais alto seja mais arriscado para infarto. Então, isso já se sabe há muitos e muitos anos, isso não há dúvidas na ciência, mas ainda paira com um mito terrível, que simplesmente tem que baixar colesterol de todo mundo, porque senão a gente vai ter infarto. Isso é um problema muito sério. E o segundo mito, que eu acho que está até envolvido a isso, é realmente que as gorduras saturadas, elas são maléficas e causam infarto. Existem diferentes tipos de gorduras saturadas, e gordura saturada para determinadas pessoas beneficia, para outras pessoas pode trazer alguns prejuízos em quantidades inadequadas. Então, nessa troca, muitas vezes a pessoa troca uma manteiga pela margarina, que é um verdadeiro absurdo, supostamente porque se impactar no colesterol gera infarto. Então, as duas estão conectadas.
Porque se eu tiver um impacto de colesterol com ele com uma boa qualidade, usando manteiga, não tem problema nenhum. É pior usar uma margarina nessa pessoa, não tem sentido. A margarina não deveria ser nem consumida. Mas, ok, esses são os principais mitos para mim que, se eu pudesse fixar isso a pessoa. E, por último, talvez, a questão dos suplementos. Que o suplemento não tem evidência. Está lotado de evidência, não tem nem o que, não tem nem como falar sobre isso, que eu posto praticamente toda semana pelo menos umas 3 evidências fortes sobre suplementação. Quem acha que não tem, é que não estuda aquilo ali, não quer ler e não quer praticar. Então é aquela coisa. Doutor, estou há 11 anos fazendo teste comigo mesmo. Por exemplo, o uso a gente tem na nossa empresa um produto que já tem há mais de 10 anos, que é o DHA, que é um ômega 3 de peixe de águas profundas, e eu me dei muito bem com aquilo também no episódio lá do TDAH e das minhas melhorias, né? Os meus esquecimentos, então. Alguns suplementos com fosfatidilcerina, alguns suplementos com colina, que a gente tem na Nação Verde, que são famosos para ajudar a foco, concentração, memória, são assim... coisas que me salvaram, doutor. Que me deram foco, que me permitiram ler mais de 40 páginas de um livro de uma vez só. Me ajudaram horrorosamente. E sim, já fiz vários testes, doutor, de tirar a suplementação e entender e me observar, me auto-observar e ver o que acontecia. Desculpa, pessoal, mas não é só a meta-análise que explica tudo. Cara. Não, claro que não. Até porque tu tem que fazer para o indivíduo meta-análise em suplementação, fica muito difícil. É o indivíduo. Tem gente que precisa de uma dose de 6 gramas de ômega 3, tem gente que precisa de 1 grama. Ou tu dá 6 gramas para todo mundo, daí tu consegue provar alguma coisa, né? Mas já é um estudo que raramente vai ser feito. Um foi feito mostrando desfechos cardiovasculares diminuiu, com 6 gramas de EPA. Sim. Mas precisa tudo isso? Não, mas se a pessoa estiver se alimentando adequadamente, a gente pode moldar a dose para aquela pessoa. Se eu quero uma dose cavalar para que seja um remédio, pode fazer sentido, mas já perde um pouco do sentido. E quando a gente vai para as mídias sociais, que tem aí uma difusão muito grande, né? A gente acaba uma hora ou outra, como eu estava dizendo, né, topando aí com algum desconforto, né? Com alguém, uma natural. Pessoa ou outra. Né? Infelizmente é isso aí, é o desconhecimento. Eu nunca vou lá ficar discutindo com alguém, fica falando que remédio para baixar colesterol salva de todo mundo de infarto. Eu não tenho tempo para isso, nem interesse, nem de saber de quem fala isso, porque para mim é tão absurdo, porque ele pode diminuir evento cardiovascular? Claro que pode. Para determinados indivíduos, claro que pode. Agora, genericamente, todo mundo tem que baixar colesterol, isso é um verdadeiro absurdo. Eu não vou ficar lá na rede do outro perturbando eles lá. Mas é aquela coisa, a pessoa só te perturba realmente quando faz sentido aquilo que tu está fazendo, pode agredi-la em algum sentido, de alguma forma. É na sensação que ela tem que talvez ela deveria estar fazendo algo diferente do que ela faz. E aí você agredir ela. Você está trazendo algo que ela não faz nem ideia. Não vai ter natural. A pessoa, assim, o anônimo ele adora isso, né? É pegar algum conhecido para tentar subir nas costas do conhecido. Eu tenho para mim que muitas vezes, em algumas ocasiões, né, na sua vida, quando você encontra o diabo, uma coisa a gente tem que lembrar. Pelo menos eu não estava indo na mesma direção que ele. Claro que não. Esse é quanto bater mais de frente com um inimigo outro pode acontecer. Quanto mais querido você é para Deus, mais especial você é para o demônio. Exato. Então, se está fazendo uma grande diferença para o mundo, é natural de tu ter uma contraposição muito, muito forte. É muito difícil. Eu tenho para mim que é uma batalha e ambos os lados querem a sua alma. Constante. Constante. Ambos os lados querem a sua alma. E aí, conseguiram o cupom? Conseguiu? Jogaram na tela? Tá nos comentários? Que cupom que você colocou, Yasmin? Saúde 10? Quanto? 10% de desconto. Pronto. Gente, você que é fã, assim como nós, do Victor Sorrentino, tem aí o Saúde 10. Entra lá no site e você tem 10% de desconto naquilo que você precisar. Tudo em produtos naturais. Sementes, castanhas, frutas secas... E aí os nossos shots maravilhosos, matinais, temos todos lá. E aí toda a nossa suplementação também, né, pessoal? É isso? Tá lá? Pronto? Último recado, doutor? Eu sou um cara meio teológico, né? Para mim, eu acho que os recados mais significativos para as pessoas são aqueles que podem fazê-las crescer como pessoa, independente de estar falando de saúde, mas saúde também, no contexto inclusive da OMS, tão desacreditada. A saúde espiritual faz parte da saúde do nosso corpo. Então,
Acho que a maior busca que a gente pode tentar incentivar as pessoas a fazerem é a busca pelo crescimento do ser, né, para a criação, para Deus. Como eu posso ser mais especial? Como eu posso somar nesse mundo? Como é que eu posso servir mais? O desejo de servir, naturalmente, ele te afasta de muitos pensamentos negativos, de inveja, até porque tu enxerga no outro um servir também, de alguma forma, e tu te espelha naquilo ali. Então, se eu posso deixar uma mensagem que faz sentido a mim profundamente, deseje servir. Faça tudo para servir ao próximo que você está servindo a você. Para servir ao próximo, eu não consigo ajudar alguém a subir uma escada se eu estiver muito fraco. Eu não consigo ajudar alguém a ter saúde se eu não tenho nada de saúde. Então a saúde faz parte desse contexto. Se eu quero ajudar na construção de algo, eu tenho que estar muito bem para poder construir algo. Construir um mundo melhor, uma família melhor, poder estar vivo para poder conviver com os meus filhos, com minha esposa. Então, servir, procurar ser antes do ter, são prementes nos dias atuais. Para mim faz todo sentido. Eu que sempre fui um estudioso da Bíblia, desde sempre, por qual motivo, não sei te dizer. Há 11 anos, por exemplo, toda segunda-feira, entre 8 e 8h20 da manhã, tem a oração na minha empresa. Todo mundo se reúne no pátio da empresa, e eu tenho uma oração minha, que eu mesmo escrevi, para não ter inclinação religiosa. Também não sei te dizer o porquê, mas eu adoro realmente estudar a Bíblia. E tenho assim, um bom conhecimento a respeito. E não é à toa que antigamente os hospitais chamavam Santa Casa. Uhum. E a nossa civilização, ela iniciou a sua cura, a ocidental, ela iniciou a sua cura com os sacerdotes. Uhum. Eram sacerdotes que curavam as pessoas. Eram sacerdotes que davam o caminho da cura, né? Então, nós viemos na nossa civilização, no início da nossa civilização, com a certeza, era a nossa vivência. A espiritualidade, ela estava junto da cura, né? Então eu vejo que tem uma congruência, doutor, total. Parabéns. O que eu lembrei, o que você me inspirou, é de uma frase que eu tenho certeza que você conhece, que é tudo posso naquele que me fortalece. As pessoas têm essa frase gravada, não tem, galera, aí no estúdio? Vocês conhecem. Mas vocês sabem como nasce essa frase? Na vida, de tudo, já tive experiência. Já tive fartura, já tive escassez. Já tive felicidade, já tive tristeza. E aprendi a viver contente em todas as circunstâncias, pois tudo posso naquele que me fortalece. É assim que nasce essa frase de Paulo. Sensacional. Não tem forma melhor da gente encerrar esse podcast do que essa, não é? Tudo posso naquele que me fortalece. Pessoal, escreve aí no chat pra gente. Tudo posso naquele que me fortalece, meus amores. Quer mandar um abraço pra alguém? Tá com saudade da família lá em Porto Alegre? Ah, sempre tô. Mas eu falo com eles o tempo todo. Agora você já acostumou também, sim, né? Já tô Tá sempre em São Paulo? Não sempre. Eu fico uma semana do mês em São Paulo, então o resto eu tô todas as manhãs com eles, 2 semanas livres que eu fico com eles. Então, é corrida, vida, tô sempre fazendo alguma coisa, sempre trabalhando, sempre fazendo alguma coisa, mas eu tenho meu tempo muito bem organizado na minha casa com eles, então, nossa, a saudade o tempo todo, mas ao mesmo tempo é tanta proximidade que eu tenho também, esse privilégio de poder viver muito próximo deles que... É importante ter tempo de qualidade, né? É, cara, eu tenho demais. Tem que ter tempo de qualidade. Não adianta estar a semana inteira e você não tá lá, né? Presente, espiritualmente presente, mentalmente presente. O importante é tempo de qualidade. É isso, pessoal. Gente, valeu, obrigado. Pessoal da técnica e todo o pessoal da retaguarda, você aí em todo o Brasil, muito obrigado. Muito obrigado, Victor Sorrentino, a simpatia. Que isso, é um prazer estar aqui com vocês, compartilhar um pouco de histórias, gosto de histórias, e também sobre aspecto de saúde, que também é um dos objetivos sempre da minha história, né? Galera, meu irmão Marcelinho, que sempre apresenta, não tá hoje, tá rodando o Brasil com a mentoria dele. Você pode achar o Marcelinho lá em marcelo.mmc, é isso, galera? Marcelo.mmc, que ele tem as mentorias para empresários que trabalham principalmente no ramo de motos e automóveis. Não é isso, Mauro Bene? Marcelocruz.mmc é o Instagram dele. Se você aí
conhece alguém que precisa bombar a sua loja de carro ou de moto, entra no Instagram dele, que ele tá com a mentoria, tá rodando, amanhã tá em Presidente Prudente, tá rodando aí todo o Brasil, levando a palestra dele. Fechou? Feelincast, que veio com uma edição especial só para atender o Dr. Victor Sorrentino. A gente volta em fevereiro. Tamo de folga, gente. Beijos, boa noite. Tchau, tchau, pessoal.